Agora é o seguinte, a nossa próxima palestrante, cara, eu vi aqui, ela escreveu uma porrada de livros em inglês, que foi traduzido para o chinês, para o coreano, e ela agora está pensando em escrever livros em português. Ó, chique demais, né, cara? Chique demais, é bem sertanejo falar isso, né? Seguinte, ela tem mais de 10 anos de experiência em TI, ela ministra cursos no Brasil e nos Estados Unidos, ela é autora de, como eu já disse, de vários livros e agora está pensando em lançar livros em português. Eu quero uma salva de palmas para Loiane Grone! Tem que bater palma até ela chegar aqui, gente, vai! Como assim vergonha? Você tem que ter orgulho, a galera aplaudindo você. Cara, mas quando você vai lançar um livro em português para eu poder ler? Lançou, né? Ah, lançou. Ah, ótimo. Qual foi lançado em português? Me corrija. Estrutura de dados e algoritmos em JavaScript, português. Quem aqui? Todo mundo já leu, né? Ó, a galera que já leu, cadê lá? Ó, que da hora. Ali também? Não ouviu o nome do livro. Repete, por favor, o nome do livro. É Estrutura de dados e algoritmos em JavaScript. Você achou que eu ia decorar ela falando a primeira vez? Imagina. Né? Todo mundo anotou o nome do livro? Oi, pessoal, boa tarde. Então, eu sou a Loiane, vou falar um pouquinho com vocês sobre TypeScript. Na verdade, tentei dar um nome assim, um pouco mais legal para a palestra, né? TypeScript, as partes mais interessantes, mais legais. E eu escolhi aqui algumas funcionalidades que particularmente são as que eu acho mais legais e são as funcionalidades que eu realmente uso no meu dia a dia para tentar mostrar para vocês aí, tentar desmistificar um pouquinho também sobre essa questão de tipagem do TypeScript. Então, sou a Loiane, então eu sou javeira, né? Java, JavaScript, né? Não são a mesma coisa, diferente, mas eu gosto dos dois, eu gosto do Java com o script e sem o script também, e trabalho com alguns frameworks que eu gosto bastante, e tem aí meu Twitter também, inclusive se a galera quiser tirar uma fotinha assim, taguear no Twitter, muito obrigada. Tem o GitHub, depois para vocês pegarem os códigos, o meu blog também tem um portal de treinamento de cursos gratuitos. E tem os livros também aí de JavaScript, tem alguns de Sencha, e tem um em português também que falaram aí hoje. Bem, então vamos falar um pouquinho sobre o TypeScript, o que o TypeScript é. Não vou ficar aqui falando a história toda, que em 1900 antigamente foi lançado e tal. Então, o TypeScript, o que ele é? Ele é um superset do JavaScript. Então, você codifica em JavaScript, pode ser o JavaScript vanilla, né? Se você não quer usar ECMA, quer aquele JavaScript puro mesmo. Tem a ECMAScript, né? Já 2017, tem a Next também, né? Já 2018. Tem as funcionalidades do TypeScript, que eu vou mostrar algumas para vocês. E é claro que hoje em dia, além da parte da linguagem, né, a parte das ferramentas do seu ambiente de desenvolvimento também é super importante para você que desenvolve, né? A não ser que você prefira utilizar o Vim também, mas aí é gosto pessoal, né? Cada um com seu cada um. Então, TypeScript é um JavaScript que escala. Foi para isso que ele foi criado. Porque um dos requisitos de você escrever uma aplicação grande, complexa, é justamente ter essa parte da tipagem. E o JavaScript, né, quando ele foi criado, não foi criado para sistemas grandes e, né, antigamente era utilizado para evitar que o usuário fizesse um Ctrl+C do seu código ou clicasse com o botão direito para poder ver o código fonte, né, ou ficar fazendo um menuzinho mais animado, né, quem é daquela época. E a tipagem dele, isso é o que é o mais importante, é apenas em tempo de compilação. Loiane, eu não gosto desse negócio de tipagem do meu código, não. Parece um negócio que é muito Java e muito C#, mas no final, o nosso código vai ser um JavaScript ali, puro, normalmente. E você pode escolher tanto o código para alguma ECMA, né, 2000 e alguma coisa, ou então o JavaScript Vanilla, né, que é o JavaScript puro. E aí vem a questão, JavaScript é fortemente tipado ou não? O Anders, né, que é o líder do projeto, é o cara que criou aí o pessoal do Pascal, Delphi. Eu aprendi programação com Pascal. Então, ele também, hoje, TypeScript, continua utilizando as tecnologias dele, e ele fala que TypeScript é gradualmente tipado. E o que é isso gradualmente? A gente vai ver aqui no código. Então, para iniciar, ontem o pessoal veio perguntando, eu tenho um projeto em JavaScript, quero passar ele para TypeScript. Como é que eu faço?
Primeira coisa, a gente vai instalar aqui o TypeScript, utilizando o NPM, você vai lá, instala, renomeia o seu arquivo para TS no lugar de JS e você manda compilar. Como é que é isso? Então, vou tentar aqui fazer um pouquinho de live code com vocês para mostrar, né, como é que funciona mesmo na prática. Tenho aqui um JavaScript normal, uma funçãozinha com var, nem utilizando let, nem nada, né? Vamos aqui tentando aí fazer a comparação de uma string, no final ali tentando chamar a função. Normal, então vou pegar o meu projeto. Claro que você tiver um projeto grande, você cria um script para poder fazer a renomeação, não vai fazer tudo na mão, né, gente? Ninguém merece. Mas aqui, renomeei para o TS. E o TypeScript também tem um arquivo de config. Então, aqui eu vou fazer um TSC, que é o compilador do TypeScript, e vou fazer um init. Com isso, ele já me cria esse tsconfig. Aqui dentro, o que ele fala? Tá dando para todo mundo ver o código? Tá ok? Aí a questão do contraste, beleza? Ok. Então, o target é JavaScript Vanilla. Aqui ele vai utilizar um módulo de compilação. Tem aqui várias opções e você configura isso do que você precisar, do que o seu time precisar. E o strict true, ou seja, ele vai fazer algumas validações como checagem de null, que é super legal. Vou mostrar para vocês também. Enfim, esse é o padrãozão, se não quiser mexer, não tem problema. E olha aqui, só de eu ter feito isso, ele já começa aqui debaixo do A com aquele risquinho vermelhinho. Então, aqui ele me fala que eu estou utilizando o N, aqui o X e Y a mesma coisa, enfim. Aí agora eu vou vir aqui no meu terminal e vou compilar. Vou fazer um TSC aqui, vou botar um "-w" para ele ficar compilando à medida que a gente for codificando aqui e salvando. E aqui ele vai gerar um main.js. E mesmo com aqueles erros ali, eu ainda tenho o meu código JavaScript. Ou seja, todo código JavaScript é um código TypeScript válido, né? Afinal, o TypeScript é apenas uma expansão do JavaScript. Então, só para me guiar aqui um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre a tipagem do TypeScript, que é justamente por isso que ele tem o nome, né? O script de tipos. Então, o que é essa tipagem do TypeScript? Aí, uma coisa que o pessoal sempre faz, quando vai falar o TypeScript, tem que tipar o TypeScript. Então, aqui, como eu já estou no TS, né, para não passar vergonha aqui, vou fazer aqui um let_s, vou declarar uma string. Mas TypeScript tem que ficar tipando, né? Então, vou vir aqui, uma string, e vou colocar aqui o Brasil JS. É um código TypeScript válido? É. Isso aqui é uma boa prática? Não. Então, o que acontece com o TypeScript? Existe a inferência de tipos. Você olha para essa string S, Brasil JS, isso aqui parece Java, né? Eu sou javeira, eu quero trabalhar com JavaScript, eu não quero ficar tipando toda hora aqui minha variável. Então, eu não preciso disso. Eu posso simplesmente vir aqui e fazer isso daqui. O TypeScript já vai entender que isso aqui é uma string e automaticamente vai atribuir o tipo string para a minha variável. Eu venho aqui, tenho todo o autocomplete, e se eu tentar aqui atribuir o valor 1, ele vai reclamar que um número não pode ser atribuído para uma string. Então, não precisa ficar tipando a sua variável toda hora. Inclusive, né, eu tenho esse problema. Estou falando para vocês aqui que não é para fazer isso, mas eu tenho esse problema eu mesma, porque eu estou codificando às vezes com Java, tenho que ir lá mudar para o JavaScript, aí eu chego aqui no código, que legal, vou botar a minha variável string aqui e vou botar alguma coisa. Só que nos projetos, o que eu costumo fazer? Existem as ferramentas de lint. Existe o TypeScript lint. E ele já fala, minha filha, não precisa ficar fazendo isso não, tá vendo? Já deixa o errinho ali para mim, para eu simplesmente me lembrar que eu estou de volta no meu ambiente de JavaScript, para eu não fazer isso daqui. Então, o legal é a gente sempre utilizar a ferramenta ao nosso favor, né? E não ter que ficar colocando sempre, repetindo sempre a mesma coisa, que é o tal do dry, né? Não precisa ficar se repetindo. Então, sempre que for fazer atribuição direta, não precisa tipar. Se você for declarar para depois fazer a atribuição, aí sim você faz a tipagem, mas evitar a parte de código verboso. E TypeScript não precisa ser assim.
E, é claro, quando você trabalha com funções, aí, no caso, é opcional você colocar o retorno da função. E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de quando fazer isso e quando não fazer isso. E tem as interfaces também. Então, a gente tem, né, string, boolean, number para número. Tem o tal do n também, que o Giancarlo falou ontem, que aí é qualquer coisa de... Você usa qualquer coisa, né? Só que o n a gente evita de utilizar. E a interface? Poxa, Loiane, mas interface não é aquele negócio lá do Java, da orientação a objetos, lá do C#? É e não é. O TypeScript, na verdade, nós temos dois conceitos de interface. O primeiro deles, que é uma coisa. Então, interface é uma coisa que vai ajudar você a coisar os seus objetos, né? Lindo isso. É uma coisa, é uma definição. E também existe a parte de orientação a objetos. Então, vamos voltar aqui para o nosso código. Eu vou tirar e vou começar a tipar. Então, eu tenho aqui uma função, ordenar nome. Vou vir aqui e vou criar uma interface pessoa. Então, pessoa, que vai ter um nome, que vai ter uma string. Aí, aqui, como eu estou fazendo a declaração, a definição, eu vou utilizar a tipagem. E a idade, que é um número. Aí, essa função de ordenar nome vai receber um array de pessoa. E, opa, já consigo aqui, já ter mais alguns erros de compilação. Porque aqui eu declarei nome e aqui é name. Então, eu estou meio aqui bagunçada, estou botando os negócios em português e outros em inglês. Então, eu vou corrigir aqui. Aí, aqui também tem o nome. Beleza, corrigir isso daqui. Ah, mas isso aqui agora está dando um outro erro aqui. O que eu fiz aqui de errado? Deixa eu ver. Return x ponto. E por eu ter declarado a minha interface, ter definido a minha coisa, né, a minha pessoa, eu já tenho aqui o autocomplete. Então, nome, ponto, errei, faltou o E aqui, ó, no final. Então, aqui, y, ponto, nome também, já consegui me livrar daquele outro erro aqui. Beleza. Nossa, Loiane, mas errar um negócio besta desse, né, como é que faz? Então, só para vocês verem aqui, questão de curiosidade, eu vou abrir... O TypeScript, né, por trás dos panos, ele tem os arquivos de definição. E esse aqui é a definição da ECMA. Então, eu vou vir aqui, 21 linhas de código. Agora, você, caro desenvolvedor, você precisa ser uma enciclopédia ambulante para ter isso aqui tudo, né, de cor e salteado, saber, né, plantando bananeira. Não, né, gente? Então, vamos usar a ferramenta ao nosso dispor para ajudar, por exemplo, com essa parte do autocomplete também. Aí aqui, deixa eu ver, ele tá... Vou só renomear aqui, que eu estou com um outro exemplo aqui mesmo. E ele está me dando aqui mais erros, né? Então, o que acontece aqui? A gente está tentando chamar essa função passando o número 5, que é o errado. Então, vou vir aqui e vou consertar. Beleza. Está rodando aqui sempre o compilador. Então, vocês podem ver aqui que a gente ainda continua. Aquela interface pessoa foi só aqui em tempo de compilação. O meu JavaScript continua sendo aquele outro JavaScript, normal, puro, como se eu não tivesse interface nem nada. Só que eu pude, né, com apenas alguns segundos codificando a mais, ter, né, um autocomplete, me ajudar a chamar o código corretamente. E o JavaScript, o TypeScript tem uma coisa que é muito legal. Então, eu tenho aqui uma interface pessoa. Então, eu vou declarar aqui a Maria. Maria aqui tem um nome, então o nome da Maria vai ser Maria. E a Maria também tem uma idade, que é 20. Então, a Maria está aqui e vou declarar também o João. Então, vou vir aqui, vou declarar aqui o João também, porque a pessoa, né, botar aqui que o João tem... Opa, não, 20, vou botar um 22 aqui para o João. Tá a Maria e tá o João que estão aqui. Agora eu vou tentar chamar o ordenar nome pessoa e olha a Maria aqui. A Maria, eu já botei aqui. Não, ele está pegando o meu cache. Mas a Maria, se a gente passar aqui, ela é uma coisa, ela é um objeto, essa variável, com nome e idade. A mesma coisa é o João. O João também é um objeto que tem nome e idade. Se eu passar aqui a Maria e passar o João para a minha função, será que vai? Vai.
mas aqui na minha função eu não estou esperando um array de pessoa. Então, essa que é a grande diferença de linguagens que são fortemente tipadas para o TypeScript. Né? Se eu fosse fazer isso em Java, eu não ia conseguir fazer isso em Java. No Java, ele está esperando uma instância de uma pessoa. Aqui, o TypeScript espera o quê? O TypeScript está esperando um array de objetos que tenham nome e que tenham idade. Então, com isso, eu consigo facilmente passar a Maria e o João. É o que chama de inferência de tipos. Agora, eu vou vir aqui com o João e vou passar um telefone para o João. Continua funcionando? Continua funcionando. Mas você não está esperando pessoa? Eu preciso que esse objeto tenha um nome e tenha uma idade. Se ele tiver alguma coisa a mais, não me importa. Então, como é que isso é chamado no TypeScript? É o que eles falam que é o duck typing. Né? Se parece com um pato, se comporta como um pato e fala como um pato, então é um pato. Eu posso ter, por exemplo, aqui o cachorrinho falando, eu sou um pato e fazendo quack-quack, né? Então, ele está falando que ele é um pato, ele está fazendo quack-quack. Tem um biquinho de pato. Ah, mas tudo bem, se ele não tem pena, no lugar ele tem pelo. É um pato. Então, o TypeScript vai tratar esse cachorro como se fosse um pato e você vai conseguir, né, fazer todo o seu código aqui normalmente. E lembrando que o nosso querido JavaScript continua funcionando aqui linda, maravilhosamente bem. E se você quisesse, por exemplo, fazer uma classe Olá Mundo? Então, tenho aqui uma classe, essa classe vai ter um construtor, eu vou declarar aqui apenas um nome, vou botar aqui que é uma string, e vou botar aqui uma função Olá. Aqui, tirando esse public nome, que eu estou aqui declarando, né, da mesma forma que eu estou aproveitando, utilizando os modificadores de acesso dos meus atributos da orientação a objetos aqui no TypeScript, eu consigo, né, o resto é pura ECMA, não tem nada de novidade aqui, não. Então, vou vir aqui, vou pegar o meu tsconfig e eu vou mudar aqui agora para 2015. Ele está compilando, olha aqui. Então, né, é código JavaScript, é código ECMA que está ali e você consegue codificar do jeito que você precisar. Então, aqui ele já, né, no lugar de utilizar as classes da ECMA, já utilizando a, né, JavaScript puro, JavaScript Vanilla. Então, para fazer um outro exemplo, só para mostrar para vocês aqui, eu tenho uma função contar linhas que vai receber um texto. Esse texto ele é opcional, posso passar esse parâmetro ou não, com um array de string. E eu só vou aqui fazer uma contagem, vou fazer uma contagem aqui como se não quer nada. E aqui também eu tenho alguns testes que eu estou tentando utilizar essa função. Então, o TypeScript também tem umas coisas muito legais. Então, só para melhorar um pouco aqui, eu vou falar que esse método retorna um number. Aqui, como a gente está retornando somente um resultado, não tem nada, eu não preciso declarar um tipo. Mas aqui, como eu tenho um for, eu tenho um if, ou seja, eu posso ter saídas diferentes no meu código, aí eu particularmente acho legal a gente tipar. E ele começa, né, a dar uns erros aqui. Então, o que eu poderia fazer aqui? Ele está pegando toda a parte de cache aqui, mas tudo bem. Aqui, esse count, ele pode ser que seja undefined, né, indefinido, porque eu posso vir aqui, passar e posso não ter nada. E esse texto aqui, ele também pode ser indefinido, porque ele é um parâmetro totalmente opcional, eu não preciso passar ele na minha função. Então, como que eu faço, por exemplo, para consertar alguns erros desse código? Então, aqui eu poderia vir aqui e inicializar o count aqui. Então, inicializar o 0. O TypeScript, como que ele faz? Ele vai avaliar todos os fluxos do seu código e vai ver quais são as possíveis saídas. E é exatamente nisso que ele ajuda a gente a evitar alguns bugs no código. Eu botar o count 0 aqui, pode ser que ele não entre nesse for e o meu count continue indefinido. Então, não seria a maneira melhor de fazer isso. Posso vir aqui, botar um count aqui em cima, já vai melhorar, né? Vai ficar um pouco melhor. Depois, esse texto, ele também pode ser opcional. Então, eu posso ter um undefined. Então, eu posso simplesmente vir aqui e fazer, né, uma verificação de truth aqui do JavaScript,
verificar se esse cara existe. Então, vou vir aqui, passo o meu código para cá, beleza, já tem uma coisa mais legal. Só que aqui eu ainda tenho esse nulo, e aqui ele espera string. Aí aqui entra uma coisa que eu acho fantástica do TypeScript, que é a parte de união e interseição. Então, esse array pode ter string ou pode receber nulo. Mas aí, quando você faz isso, essa linha aqui, ela pode ser nula. E aí, na hora de você tentar acessar esse length, vai dar um outro erro. Então, a gente vem aqui e pronto, consegue resolver bastante erro. Então, com essas coisas que são super simples, né, não precisa sair tipando tudo no seu código, mas com pequenas coisinhas no nosso código, ajuda a evitar alguns bugs, né, que a gente poderia cometer. Então, tem muita coisa legal. Só voltando aqui, pessoal, deixa eu só fazer que ele não está me deixando voltar aqui fazer aqui o checkout. Vou descartar aqui, só para ir para o próximo exemplo. Só um momento, pessoal, porque a resolução aqui não dá. Aí eu consigo descartar aqui tudo. Cadê? Descarta. Como é que eu descarto aqui? Peraí. Deixa aqui no file status. Vou descartar todas as changes aqui. Remover esses dois aqui. Ok, eu acho que já dá. Deixa eu ver aqui. E aí eu consigo fazer o checkout aqui do exercício, do exemplo número 3. Beleza. Então, eu tenho aqui o meu exemplo. Falar de uma outra coisa que é super bacana também do TypeScript, que eu particularmente acho e que ajuda pra caramba, são os enumeradores. Se eu tiver um código mais ou menos assim, para calcular a área, então eu quero receber uma figura, a figura pode ser um círculo, um retângulo ou um quadrado, e eu quero poder chamar essa função com qualquer um desse tipo. Aí você pode estar pensando, mas o TypeScript tem a parte das interfaces, né? Então eu vou usar aqui interfaces para poder definir. Então, eu tenho uma interface figura, uma interface círculo que estende figura, um retângulo. Não, gente, faz isso no Java, não aqui não. Isso é não, né? Vamos tentar fazer um negócio mais legal. Então, o TypeScript tem a parte também, né, da união de tipos. Você consegue definir o seu próprio tipo. Então, a figura aqui é um tipo círculo e o raio número. Se eu quiser aqui, eu posso colocar o ou e falar que é um retângulo. E aqui o retângulo tem um A de altura e o retângulo também tem um lado de número. E eu posso fazer isso para todos os meus tipos. Então, só para aqui fazer o exemplo completo, volta, não, eu tenho as figuras, cadê? Live Code é assim. Então, eu tenho aqui todas as minhas figuras. Eu consigo, então, dizer que a minha figura pode ser um tipo círculo, esse círculo tem apenas um atributo raio, um retângulo com altura e lado, e o quadrado com lado. E olha o que é legal da parte de inferência de tipos. Eu venho aqui no círculo, se o tipo for círculo, eu vou retornar o figura ponto, a figura só tem o raio, né? Então, aqui, só para fazer a matemática legal, é o π, cadê o π? Versus o raio, quem lembra aí qual que é a formulinha? Elevado ao quadrado. E aqui, que foi falado antes, né? Não preciso fazer o math.power. Utiliza aqui. Se eu for fazer agora o retângulo, return figura, ponto, eu já tenho aqui a altura versus o lado. Então, coisinha super simples que me ajuda pra caramba no dia a dia de fazer a inferência de tipos. E, claro, se for fazer aqui tudo, né, eu posso ter tudo aqui. E se você for fazer fazer o TSC, você tem aqui o seu JavaScript puro, normalmente, sem o seu tipo, sem nada. Ou seja, apenas declarando um tipo simples ali com inferência, já me ajudou pra caramba. E, além disso, de você definir os seus tipos, você também pode trabalhar com enums, né? Então, onde que usa bastante enums?
No dia a dia, né, a galera aí que usa React, por exemplo, usa bastante Redux. Então, você vai declarar suas ações, você vai declarar, né, aquilo lá, quando você vai fazer, você tem 10 telas de CRUD para poder fazer, você fala, minha nossa, né, como que eu vou passar o dia todo agora fazendo código chato? Então, a gente consegue aqui fazer uma coisinha um pouquinho melhor, declarar um enum. No TypeScript 2.4, a gente já consegue fazer enum de strings, o que é super bacana. E aqui na hora das suas actions, né, do que você ficar lá toda hora utilizando a parte de inferência de tipos, você vem aqui, a minha action type, utiliza aqui o enum e o payload, e lá no seu reducer, por exemplo, você vai fazer o seu switch case lá, e na hora de você fazer o case action tipo X, você tem ali também o autocomplete e consegue utilizar ali o payload ali de cada tipo corretamente. Para mostrar para vocês, eu faço isso bastante, por exemplo, né, eu gosto muito de trabalhar com o Angular também, então eu tenho aqui fazer um CRUDzinho com a Ajax, olha que lindo, tem 10 telas para fazer isso na mão, ninguém merece. Então, as minhas ações, tem as minhas actions, e aí se você quiser, você coloca um pouquinho ali de orientação a objetos, mas consegue ter todos os seus payloads declarados sem precisar, né? E é claro, de novo, compilou é JavaScript puro, né? A gente deixa isso aqui somente em tempo de compilação para poder ajudar a gente. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. E tem uma outra coisa que eu acho super legal, e isso a gente tem no Java, e quando isso foi lançado no Java, isso tem uns 10 anos, né, isso melhorou muito a vida do desenvolvedor. E o Giancarlo até falou sobre isso ontem também, que é a parte de generics, que é assim, fenomenal. Como é que é esse tal do generics? Então, eu vou voltar aqui para a minha classe. Vamos falar do nosso CRUD, né, o CRUD nosso de cada dia, que paga as contas. E você precisa fazer um CRUD de novo para aquelas 10 telinhas. E você escrever um método para cada operação do CRUD para 10 telas de novo, ninguém merece, né? Praticamente trabalho braçal de ficar codificando aquilo tudo. Então, eu posso declarar um serviçozinho que vai ter aqui o meu get, o meu create, o meu update, o meu delete. E eu vou passar aqui um tipo T. Esse tipo é genérico e eu vou definir isso depois na minha outra classe. Então, por exemplo, eu venho aqui no meu serviço e eu tenho o meu CRUD para tasks. Então, eu vou fazer aqui o meu CRUDzinho para esse objeto tasks. Se vier um novo desenvolvedor na equipe amanhã, por exemplo, eu passar uma tela nova, e o cara vai fazer, eu tenho que fazer agora um CRUD de cliente no lugar de tarefas. Vai vir aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, muda aqui o task para cliente, pronto. Em 30 segundos você tem um CRUD exatamente pronto e com todos os tipos. E na hora de você utilizar, o que é mais legal é que aqui no load, vocês podem ver que está me retornando ali um array de tarefas. Só de ter passado o meu tipo genérico ali, eu já tenho todo o autocomplete novamente passando isso. Esse aqui é o código do Redux para Angular e é um código que eu particularmente acho super sexy aqui, eu trabalhando com a XJS, né? Acho lindo demais. Bem, então, generics também ajuda pra caramba a gente a utilizar. De novo, código super simples, você cria um código super reutilizável e consegue ali fazer tudo o que você precisar. E é claro, né, você pode fazer isso TypeScript puro, você pode trabalhar com Node também, e tem os frameworks, mas a gente também não vai fazer framework não, gente, tem para todos os gostos. Peguei aqui 3 que são os mais falados no mercado, acabei de mostrar para vocês que o Angular, né, o Angular já usa o TypeScript ali por padrão, mas se você quiser, por exemplo, usar o React, mas o React tem o Flow, mas, né, gente, o TypeScript tem mais legal. Então, você vem aqui, mas se quiser usar o Flow também não tem problema. E no lugar de trabalhar, olha que lindo isso, no lugar de trabalhar com JSX, você vai trabalhar com TSX. E você pode aqui, esse é um exemplozinho que eu vou deixar para vocês, vocês têm os reducers aqui também, pode trabalhar com a parte de inferência de tipos e etc. E, né, cadê? Deixa eu pegar aqui o outro. Você consegue trabalhar com ele, você consegue definir uma interface
para os seus... Tá aqui. Né? Definir as suas props como uma interface. Depois tem toda a parte, né, do autocomplete aqui novamente. E para a galera que gosta de view também, claro que vocês não vão ficar de fora. Também tem para view, tem para todo mundo, gente. E você consegue trabalhar aqui também com view. E o view, ele também já tem decorators do próprio TypeScript, né? Então, olha que lindo, parece até Angular. Então, você tem aqui, dá para trabalhar também com view. Dá para trabalhar aqui também com a parte de autocomplete dentro do template. Então, aqui ele já está falando que tem um erro. Então, Loiane, ó, você fez coisa errada aqui. Aí, agora sim, a gente conserta. Então, tem também a parte do autocomplete, a parte de checagem de tipos. O checagem de tipos no template não é assim, 100%, mas já adianta bastante para a gente aí no dia a dia. Enfim, e caso, por exemplo, você... Ah, Loiane, você falou aí do TypeScript, mas eu não quero usar tipo, não quero. Não vou usar tipo. Vou ficar com o meu JavaScript. Mas, ó, tem uns negócios aí que você falou que eu gostei. Será que dá para a gente usar com JavaScript puro? Dá, gente. Quando eu falei, tem para todo mundo, né? Todo mundo fica feliz. Então, aqui, vou pegar aqui um JavaScript. Cadê? Agora eu tenho que mudar aqui de novo. Deixa eu voltar aqui para o source tree e eu descartar esses caras aqui. Deixa eu ignorar. Cadê aqui? Vou resetar aqui. Isso, reseta. Que eu quero voltar... Não, para cá. Tá aqui, abriu. E se você quiser, deixa eu ver se eu estou aqui no Insiders. Não estou no Insiders. Essa aqui é uma experimental. Quem quiser utilizar o VS Code, a próxima versão, que é o Insiders, eu tenho aqui uma classe cachorro, que estende animal, então a gente volta lá para a página de orientação a objetos. Com o construtor, o cachorro late, faz a wow, e eu chamo aqui a instância do cachorro. ECMA purinha, mas olha que bacana. Vou vir aqui em cima, test check, JavaScript. Vou vir aqui, vou usar o JS Docs, ele vai gerar para mim aqui. Isso é um comentário, tá? Você não vai morrer por botar aqui uma string aqui no comentário também, não. Não quer botar no código, né? Mas no comentário, né? Ninguém morre por causa disso. E você tem aqui que o nome é uma string, que a idade é um número. E, opa, cometi um erro aqui. Já tenho aqui, troquei as bolas aqui também. Meu cachorrinho aqui, na verdade, a primeira string, depois o número. E é um JS. Opa, tá faltando um animal. Então, se ele achar o animal aqui também, você consegue também fazer o import dele. Então, você já consegue fazer tudo automático e você continua trabalhando com o seu querido JavaScript, se não quiser utilizar o TypeScript, né? Negócio super legal. E, se caso, né, o que vai vir do TypeScript na próxima versão, que é para o fim desse mês, tem uma coisa que eu acho super legal. Se você quiser vir aqui, olha, eu vou repetir esse código, eu vou pedir para extrair essa função. Ele extrai a função, põe aqui no finalzinho, já facilita. Isso para TypeScript e JavaScript. E uma outra coisa, se você é desenvolvedor, né, depois de um tempo aí de estrada, você desenvolve alguns toques, aí você vai fazer um try-catch da vida, você vai fazer aqui um JSON parse, por exemplo. Esse parse você sabe que pode dar o erro. E você tem aqui um catch, né? Geralmente você vê só alguma coisa aqui, um console error, ou um console log, ou um alerta para o usuário, mas você não vê os desenvolvedores usando esse bendito error aqui. Aí você fica com aquele toque, porque a variável está lá e ninguém usa. Então, olha que lindo. Eu posso vir aqui e... Isso aqui é só se você tiver toque, né? Mas que bom que o pessoal pensa em pessoas assim que tem toque, tipo eu, que prefiro um código assim, um pouquinho mais limpo. Ou seja, são pequenas dicas para ajudar a gente no dia a dia. E, né, o Visual Studio Code tem alguns plugins, tem esses plugins aqui que eu botei tudo num pacotinho, e quem quiser utilizar também, especial Brasil JS aí foi lançado essa semana, né? Quiser me dar um joinha, ele também fico muito agradecida. E os exemplos estão no GitHub. Quem quiser ver algumas coisas mais avançadas, aqui foi, né, mais simples, mas que são bem úteis, mas a parte de promises com async await, a parte de desestruturação com TypeScript, que é um pouquinho diferente da ECMA, tem umas coisinhas a mais também, a parte de observables, a gente vai estar ali no stand da Microsoft, a gente pode fazer uma demo também, tirar dúvidas, enfim,
fiquem super à vontade. Muitíssimo obrigada pelo tempo e atenção de vocês. Quem quiser encontrar em contato. Loiane, eu tenho uma coisa para te dizer que não também vem de mim, mas vem de algumas pessoas que comentaram, vieram falar comigo durante a palestra, só para te dar um abraço, cara. Disseram que você é a mulher mais foda do TI do Brasil. Quem dera. E não foi só uma pessoa que falou. Que orgulho de ter você aqui, de verdade. De verdade. Foda. Eu fico arrepiado de ver isso, de verdade.